Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, 7º episódio de Isaías 53, 52 e 53. Hoje no 53, nós vamos dar continuidade no verso 8. Nós falamos nos versos anteriores, nessa sequência, do sofrimento do Messias e da comparação dele a um cordeiro que era sacrificado nos altares de Israel e do seu sofrimento. Mas do verso 7, que relata isso, para o verso 8 que nós vamos entrar, há uma mudança maravilhosa. Observe como o verso muda, por isso que os livros proféticos são tão raros. Às vezes, num próprio verso, ele trata do passado, presente e futuro. De um verso para outro, pode passar milhares de anos. O verso 8 diz assim, a respeito do Messias: da opressão e do juízo foi tirado. Então, já o panorama do sofrimento do Messias, aqui já passa por um ponto de inflexão, ponto de virada. E quem contará o tempo da sua vida? Ora, quem contará o tempo da sua vida não é a vida dele enquanto estava aqui no tempo. Você percebe a mudança do texto? Agora ele já está tratando do Messias, ele começa a colocar uma nova dimensão. E eu queria que você observasse bem isso, porque se você é um discípulo de Yeshua, se você tem no Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e Cristo Jesus como o Senhor, você também terá uma contagem de tempo aqui, neste estágio inicial da tua vida, que sim, poderá ser contado com o tempo. Mas você terá também a perspectiva de uma vida atemporal, aonde toma sentido esse verso: e quem contará o tempo da sua vida? E ele agora vai dar os detalhes da morte e dessa nova geração do Messias. Percebe? Você também está avançando no tempo. Se você é um dos felizardos que tem longevidade, você vai envelhecer, você vai cumprir os teus anos, as coisas dentro de você irão amadurecer se você tiver sorte, porque muitos seres humanos permanecem imaturos. Mas você pode crescer e se desenvolver e também envelhecer. E com a velhice, evidentemente, virão os problemas, as doenças, o envelhecimento natural do ser humano e, por fim, a morte. Mas se você exerce fé em Yahvé, Elohim, Adonai e em Yeshua HaMashiach, em Deus, o nosso Pai, e em Cristo, então essa vida tem uma perspectiva ascensional, transcendente, e é disso que o texto vai tratar. Ele diz assim: porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Porque, evidentemente, 3 homens não tiveram morte física nas Escrituras como um tipo de símbolo. Primeiro Enoque, o segundo Moisés, o terceiro Elias. Jesus, por ele próprio, não precisaria ter morrido fisicamente, mas ele necessitava
ser também o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele precisava também nos dar a qualidade do seu ser, para que nós fôssemos gerados à imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1:26. Então, aqui ele diz: quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios. Ora, o lugar da morte de Jesus, né, o lugar em que ele foi crucificado, foi tendo ao lado de si dois transgressores de fato das leis humanas, dois ladrões, dois assassinos, dois homens que moralmente deveriam estar naquela posição pelas leis, mas ele não. E ele, evidentemente, morreu como qualquer um ímpio, no sentido de que sobre ele caiu os nossos pecados, nesse sentido. E com o rico na sua morte, porque quem reclamou o corpo de Jesus, que ficaria sobre a guarda do Império Romano, foi José de Arimateia, que era uma espécie de senador de Roma, ou seja, um representante que estava na Judéia, na Galiléia, naquela região toda, mas tinha um título de senado, um título de alguém que tinha proeminência junto à política do Império Romano. Certamente pelo seu dinheiro, pela sua influência, conquistou essa posição. E ele diz aqui, no rico na sua morte, porque quem reclamou o corpo de Jesus junto a Pilatos foi José de Arimateia, e cedeu o seu túmulo para que Jesus fosse sepultado. Os pobres naquela época não tinham sepultura em rocha viva, que era coisa muito custosa de ser talhada, preparada, entalhada. Os ricos eram enterrados na terra, mas José de Arimateia cedeu o seu túmulo, um túmulo novo, que ainda ninguém havia sido colocado, evidentemente também simbolizando o primeiro homem que morreu da qualidade com que Jesus morreu. Com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. Olha, aqui está o centro da qualidade deste homem, que é um dos maiores, é o maior representante da espécie humana, porque todos os homens erram, transgridem, transigem, mas ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso é impossível de conceber para qualquer ser humano que não seja o Messias, que não seja Jesus. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ora, por que foi do agrado do Senhor? Porque qual é a máxima de Deus? Qual é o agrado principal dele? É nos formar a sua imagem e semelhança. E o Messias era a peça fundamental para levar o homem a conquistar a qualidade de filho de Deus, porque é somente pela fé em Cristo Jesus que nós alcançamos esta qualidade. Então, por isso é que foi do agrado do Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ora, quando ele se entrega na morte, acontece todas essas coisas? Sim, acontece. Por quê? Porque ele vê toda a posteridade e anterioridade também, salvos pelo seu gesto, porque a partir disso, então, o seu Espírito Santo seria o formador interior de cada ser humano, prolongará os dias, dará vida eterna a ele e a todos que nele exercerem fé. O bom prazer de Deus é nos gerar a sua imagem e semelhança, prosperará na sua mão, ou seja, só ele tinha a atividade, mão representa atividade, para poder alcançar
a qualidade de filho de Deus e formar os seus irmãos também à imagem e semelhança de Deus. O trabalho da sua alma ele verá. Por quê? Porque ele será gerado à imagem e semelhança de Deus e verá toda a humanidade que ele formou à imagem e semelhança de Deus. E ficará satisfeito Ou seja, Jesus também só aceitou a morte de cruz porque sabia que ele tinha esta missão para cumprir para si e para todos. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Poderia justificar a todos da humanidade, se todos estivessem abertos e receptivos para ele. Mas, infelizmente, muitos não querem andar com ele e segui-lo. Ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Querido, querida, você está sendo chamado aqui de poderoso, porque essa parte que Jesus receberá de muitos é a qualidade crística que está nos homens que não serão gerados à imagem e semelhança de Deus. Porque todos os homens têm qualidade crística, e esse material é raro e será usado para gerar os filhos de Deus. Então Deus retira esse material dos homens que não alcançarão essa qualidade porque não aceitam o Messias, porque lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Que despojo é este? É esta qualidade retirada da humanidade que rejeitou a formação de filho de Deus, não se espiritualizou, não se consagrou à vida espiritual, não se dedicou à realização máxima do motivo da vida humana na terra, que é ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Ou seja, o Messias não está morto, é vivo, e a vida dele pode dar a qualidade para você chegar a filho de Deus. Encerramos aqui Isaías 52 e 53, um texto maravilhoso, 7 episódios incríveis. Espero que isso enriqueça a tua consciência, que você fidelize ainda mais Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas, e o Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, que é nosso Mestre, Senhor e Salvador. Uma excelente consciência para ti.